Vem com a gente em mais um semanário, hoje o semanário número 73, nesta semana fria. Olha aqui, ó, eu tô até de cachecol, coisa que nunca havia acontecido na história deste programa. Guilherme Bica de cachecol para apresentar um semanário. Frio aí em Frederico Westphalen, Claudemir Pereira? Então, até as 12 graus por aí. Ah, então tá bom. Até fiasquento, gente. Ai, olha... Me responde uma curiosidade, Claudemir. Eu podia perguntar para outras pessoas, mas eu vou perguntar para ti no ar, inclusive, né? A pessoa vai avançando na idade, vai vivendo mais tempo, ela sente mais frio, Claudemir? Porque... Isso é bullying, né? Não, tô perguntando, sabe por quê? Eu vou me auto-bulinar agora, porque eu notei que depois que eu ultrapassei a barreira dos 40 ali, eu sinto mais frio. Eu era um rapaz fogoso. Isso aí é um mito. É mito? Ah, que bom. Então eu vou ter que descobrir a minha causa aí. Por que eu tô sentindo mais frio? É só tu te aquecer bem, colocar boas roupas, coisa que nós temos condições de fazer. Tu pode, eu posso também. Graças e aí a gente resolve o nosso problema. Agora tá frio mesmo. Fazia muitos anos que nós não tínhamos tanto frio nesse início de inverno. O ano passado mesmo acho que nós não tivemos nem frio. Teve uns dias ali, mas não foi assim que nem esse. Eu tô tentando me achar aqui na câmera. Aqui, no enquadramento. Mas tá bom. O Ademir mandou dizer que tá ótimo assim. Tá ótimo. Assim. Ele equilibra a minha careca com o teto. Isso. Tá bom. Tu sabe que eu, por um acaso, ontem e hoje não. Entre terça e quarta, eu levantei muito cedo. Coisa de 6 horas da manhã. Um dia, 5 horas de um dia e 6 horas da manhã no outro. Nossa. Sim, na terça-feira eu estive em Agudo. Fui lá, como eu disse, acho que eu cheguei a dizer que iria. Isso, conseguiu? Consegui. Fui lá, papiei com o prefeito Luiz Henrique Kittel, né? Trocamos algumas ideias e tal, foi muito interessante, mas estava muito frio mesmo, coisa de 3, 4 graus. E ontem não, quarta-feira nós estávamos aí com 2 graus, foi quando eu saí de Santa Maria para vir para Frederico Westphalen. Sim. E aí vou te dizer uma coisa, até com ar-condicionado no carro, você sente frio. Não, e eu assim, ó, não quero dar uma de baluarte da moral, nem nada do tipo, mas eu sempre que faz um frio desses, ou então quando chove como choveu nessas últimas semanas, eu penso nas pessoas que estão vivendo em condições não ideais, digamos assim, que não tem roupa, que não tem coberta, que não tem calçado. Por isso que eu digo que quem gosta de verão é rico. É complicado, Claudemir. Aliás, quem gosta de inverno é rico, quem gosta de verão é pobre. Que qualquer trapo resolve o problema no verão. Até a falta de trapo resolve o problema, inclusive. Agora, exatamente. Agora, é brincadeira, né? Esse frio está muito ruim mesmo. E o pior... Desculpa, isso a nossa audiência já está acostumada, não é falta de educação, é que tem um delayzinho e daí um acaba atrapalhando o outro. Mas aproveitar a nossa audiência, Claudemir, para pedir aí para as pessoas fazerem aquela seleção em casa, né? Sempre tem uma coberta, um par de meia, uma blusa, um casaco que não está usando, sempre tem. Se olhar com carinho, puxa da memória, vê quando foi a última vez que usou, se fizer mais de um ano que não usa... Dá para alguém que precisa, né, Claudemir? Vou aproveitar. Sabe que e não adianta entregar cueca, calcinha e sutiã. Rasgado, não, né? Nem rasgado, nem bom. E não é o que precisa agora. Vai precisar roupa de lã mesmo. Às vezes até um cachecol, Claudemir. Tem lá 4, 5, tem gente que tem coleção. Eu, aliás, eu não posso doar cachecol, sabe por quê? Porque eu perdi todos os que eu tinha. Eu tinha uma coleção de cachecol, eu vou indo nos lugares, vou largando, que nem guarda-chuva, assim. E aí fica lá e eu... Mas um cachecol, luva, touca, eu até coisa uso. Ajuda. Cachecol é uma coisa muito sofisticada. Eu uso mantinha mesmo. Mantinha. Agora, luva, por exemplo, eu tenho, mas não tenho confortável. Nem para dirigir, nem para nada. Então, eu não uso meia, né? Ah, é? Não.
Tu sabe que eu achei uma boa desculpa para não usar meia. Tu não usa meia, Claudio? Eu nunca gostei. Então eu tô usando as tuas, porque eu no inverno agora eu tenho usado duas. Eu uso em ocasiões sociais, que eu sou obrigado. Sim. Mas então, agora eu tenho uma explicação técnica para isso. Minha perna esquerda, de onde tiraram as veias que irrigam o meu coração, gostou? Irrigam o meu coração. Eu achava que o que irrigava o teu coração era o amor, mas eram as veias da perna esquerda. Eram as veias da perna esquerda. O amor até pode irrigar, mas não é o coração. Em todo caso, credo, Claudemir, que coisa, que difícil. Mas enfim, o que faz com que a minha perna esquerda enche. Minha perna não, meu pé esquerdo enche. E aí complica, se eu usar meia, né? Então eu achei essa... Aí me diz o meu querido amigo Dr. Pedron, Cleoni Pedron, que é o meu cirurgião vascular. Faz parte da tua junta médica? Exatamente, faz parte da junta médica. Diz que é para usar uma espécie de... Tem umas meias especiais, inclusive femininas, dá para usar numa boa. Eu não tenho nenhum preconceito, eu tenho preconceito não é contra a meia feminina, eu tenho preconceito contra a meia, de qualquer espécie. Então eu disse, não fica dando ideia aí, porque eu não quero. Aliás, fica a dica aqui, eu já usei meia calça de lã por baixo da calça em frios extremos. Esse ano ainda não usei, mas já me aconteceu, já precisei. Eu prefiro um bom cuecão. E fica a dica, mas a meia de lã é melhor, ela esquenta mais. Um cuecão resolve. Então vai lá, compra uma meia calça, tá? Ninguém precisa ficar sabendo. Eu, por exemplo, nunca contei pra ninguém que eu já usei. Eu não tenho problema nenhum, eu conto qualquer coisa. Claro. Não tem frescura nenhuma. Claudemir, vamos pro programa, Claudemir, porque tá começando, tá virando o muro das lamentações, não, porque a gente não tá se lamentando. Opa, aqui caiu alguma coisa aqui, rapaz. Meu amigo, caiu aproveita para ver aí do meu óculos no ar. Olha isso, rapaz. Então faz o seguinte, ó. Eu vou dar uma de diretor de programa. O Ademir, foca em mim. Isso. Não tem problema. Vamos sem agora. Foi o que ele fez. Se caiu, eu não vou colocar de novo, né? Ah, não tem como colocar? Não, até deve ter, mas não vou tentar agora no ar colocar de novo. Vamos sem. Vou botar o computador um pouquinho mais para longe aqui, ó, porque o meu óculos é para perto. Então, tá. E a primeira pauta... Só não pisa na lente, tá? Não, já juntei. Já tá aqui em cima da mesa. Aqui. Tá, aproveitei o momento ali que ficou só tu no vídeo. Tá bom. Essa sim foi a introdução do semanário mais longa de todos os 73 semanários que a gente já fez. Tá bom. Primeira pauta, Claudemir. Primeira pauta. Olha só. Em dado período, nós já tivemos aqui no programa o Momento Corsã. Tá lembrado, né? Teve uma época que a Corsã estava em todos os nossos semanários. E é verdade também que a Câmara de Vereadores de Santa Maria tem uma espécie de cadeira cativa aqui no semanário, tá? Inclusive, se eu não me engano, foi no semanário 71 que a gente fez um programa inteiramente com pautas vindas da Câmara de Vereadores. Pois hoje, Claudemir Pereira e nossos telespectouvintes, o semanário combina essas duas coisas. Esta primeira pauta junta Câmara de Vereadores e Corsã. Sabe por quê, Claudemir? Porque a Câmara emitiu uma nota, tá? Dia 25, essa semana ainda, comunicando que a CPI da Corsã foi extinta. Tá? O motivo, fim do prazo. Olha só. Fim do prazo e falta de pedido de prorrogação. Mais ou menos isso. Tá? Significa que a CPI, então, foi extinta, foi encerrada sem chegar a nenhuma conclusão. CPI essa que foi criada pelo vereador Tobias Calil. Aliás, um beijo, um abraço pro vereador Tobias Calil, que perdeu a mãe agora neste último final de semana. Foi proposta, né? Pelo vereador Tobias Calil, foi aprovada pela Câmara. Isso, foi... eu falei criada, né? Proposta. E aí a criada foi exato. Foi criada a partir de uma proposta do Tobias Calil. Perfeito. Que até recomendar praxe,
quem sugere é o presidente. Perfeito. Ou é o relator, escolhe, se eu não me engano, escolhe um dos cargos. Né? E ela foi criada... Desculpe, pode ir lá. Não, e aí foi aprovada a criação da Câmara da CPI, porque tinha um número mínimo regimental exigido e tal, que cumpriu vários coisas e não restava outra coisa a não ser a mesa diretora chancelar, desde que não houvesse outras em funcionamento. Aí eu não sei, é uma questão regimental, não sei quanto podem funcionar ao mesmo tempo e tal. Exato. Mas de qualquer forma ela tinha condições de funcionar e passou a funcionar. Isso. E aí, Claudemir, ela foi criada justamente com o objetivo de investigar faltas d'água e outras reclamações que eram feitas com frequência aí por parte dos consumidores do sistema da Corsã, tá? E aí é estranho para mim, tu que é um profundo conhecedor aí da normativa interna da Câmara, pode me ajudar. Mas eu achei estranho essa extinção, esse encerramento, alegando falta de prazo, principalmente porque ela ainda estava na fase da tomada de depoimentos. E achei mais estranho ainda, Claudemir, e já vou passar a bola para ti comentar, é que quem pediu a extinção da CPI foi a própria Corsã. Ela é quem enviou um requerimento para a Câmara, alegando que o prazo havia sido esgotado e pediu a extinção. E aí, esse pedido foi acolhido pela mesa diretora da Câmara. E aí, claro que isso não agradou o vereador Tobias Calil, tá? E aí eu vou abrir aspas aqui para ele antes de devolver para ti, tá? Abre aspas para o vereador Tobias Calil. É o maior absurdo que eu já vi no mundo alguém de fora, o réu, mandar um requerimento dizendo que é para extinguir, porque o prazo não foi respeitado. A vida toda a Câmara estancou o prazo quando alguém manda requerimento. E ainda acrescentou, é um absurdo alguém de fora que está sendo investigado mandar um requerimento para a Câmara pedindo a extinção em virtude do prazo. E a Câmara dar, beira ao ridículo, fecha aspas, para o vereador Tobias Calil. Onde é que está essa declaração do Tobias, só por curiosidade? Paralelo 29. Isto. Olha, é o seguinte, ó, eu vou dizer uma coisa para ti. Eu também eu não considero absurdo, acho que é um legítimo direito de quem está sendo investigado se defender. O que eu não consigo entender é porque pela primeira vez que eu conheço, que eu acompanho, a Câmara atende um requerimento de alguém de fora da Câmara. Eu não quero saber se é réu, não é bem o caso, né? É objeto de investigação, que é diferente de réu. Isso, réu foi o termo usado pelo vereador. Mas tudo bem, mas que seja. No popular talvez pudesse ser acolhido, mas na prática não. A Corsã não é ré, a Corsã é investigada, nem a Corsã, são atos da Corsã que são investigados. Agora, uma coisa é certa, eu nunca vi isso, vou repetir, eu nunca vi. Não sei se há precedente de intervenção externa pedindo para que a Câmara extinga qualquer coisa, um colegiado que a investiga ou fosse qualquer coisa. Quem decide é a Câmara. O que eu acho, o que eu penso, é que a Câmara, a mesa diretora, eu penso isso, tá? Sujeito a chuvas e trovoadas. Eu acho que a mesa da Câmara foi inábil, porque podia muito bem colocar isso aí em votação, em discussão, na própria plenário para ver se acolheu ou não. Acolheu liminarmente e eu tenho a impressão, a gente está gravando esse programa, antes da sessão de quinta-feira, portanto, eu não sei qual foi ainda a reação na Câmara de Vereadores exatamente, mas desconfio que essa história não terminou. Desconfio apenas que essa história não terminou. Eu não conheço nenhum caso de investigado. Isso sim, eu concordo com o vereador Tobias, não vejo nenhum caso de investigado, e investigado não quer dizer culpado, tá? Investigado é só investigado, que tenha conseguido acabar com a CPI. Aliás, não conheço caso de que tenha pedido isso. É verdade. Não lembro de nenhum caso de réu que tenha pedido o fim de uma CPI formalmente. Claro, pedir, eu não quero mais, não brinco mais, isso aí já vi. Agora, formalizar isso, eu nunca vi. Agora, esse é um lado da questão. O outro é quanto à questão formal.
terminou mesmo o prazo, não foi feita nenhuma manifestação, porque é no que está se dando a decisão da mesa diretora da Câmara, que já foi objeto de algumas discussões externas, inclusive fora da tribuna. Quer dizer, não é um assunto fácil, não é uma questão fácil. A nota da Corsan, eu lembro de ter visto rapidamente, mas li rapidamente, ela é absolutamente agressiva. Se é verdadeiro ou não, não sei, não quero discutir isso, porque não me cabe, mas eu quero dizer o seguinte, é que é muito agressivo, e eu desconheço caso em que o investigado tenha tamanho poder para pedir que não seja investigado, e que esse, mais absurdo ainda, absurdo não sei, mas diferente, exótico, vamos dizer assim, é que a mesa diretora acolha isso aí. Agora, foi a mesa diretora mesmo por maioria ou foi a mesa diretora por unanimidade? Como é que foi? Aí tu me pegou, Claudemir. Aí tu me pegou. Não, eu não estou pegando nada, eu estou dizendo que não tem essa informação. Isso. Eu não tenho. Eu li a nota, publiquei a nota no site, mas fiquei assim com a pulga atrás da orelha. Como assim? Porque ali não há muitos detalhes, mas eu desconfio que tenha sido parecer da Procuradoria Jurídica acolhido pela mesa diretora. Mas toda a mesa diretora, porque a mesa diretora tem gente ali que não é exatamente simpática à ideia da Corsan. Quer dizer, não é todo mundo que pensa, bom, então foi por unanimidade, foi uma decisão unilateral. Informação de bastidor que eu tenho, Claudemir, é que Tony Oliveira teria se recusado a assinar, disse que não queria compactuar com isso, alguma coisa assim, e o restante da mesa daí assinou. Mas isso é informação de bastidor que eu tenho, que eu não tenho como confirmar. Eu desconfio que não foi só ele, tá? Imagino que não. Pelo que eu conheço todos, eu não estou dizendo que não tenha a maioria. A maioria sim, eu acho que aí pode ser. Mas, e inclusive não evitaria a nota. Mas nem acho que a nota. Eu acho, primeiro, se fosse o caso, digamos que fosse o caso, de que o parecer seja pelo fim da CPI, essa decisão teria que ser resolvida pelo plenário. Penso eu, não pela mesa diretora unilateralmente. Penso eu, cá com os meus botões, que seria inclusive uma questão política, para não ficar aparecendo o que está aparecendo. O que está aparecendo? Que a Câmara está encolhida. É isso que está aparecendo. Para não parecer isso, e a mesa diretora está encolhida. A mesa diretora está fechando com isso aí. Então, até para tirar a responsabilidade da mesa diretora, eu colocaria a apreciação do plenário. Claro. Se fosse aprovado, e até acho que seria aprovado, palpite, poderia ser aprovado, da mesma forma que aqueles mesmos que votaram contra a moção de repúdio à Corsan, poderiam votar a favor do fim da CPI. Então, poderia ter maioria. Ou até o voto de Minerva do presidente da Câmara, que foi o caso naquela ocasião. Agora, me parece que foi uma atitude meio assodada, mas é só uma impressão, tá? Não tenho certeza de nada e ainda me faltam muitos elementos para julgar, para avaliar essa questão toda. E assim, antes de ir para outra coisa, só para fechar, o fato de ter ou não ter CPI não vai mudar a percepção da comunidade sobre a Corsan. Claro que não. Talvez até tenha piorado, né? Talvez até piorado. Não, piorado não, porque aí vamos deixar uma coisa bem clara. Uma coisa é a população geral, outra coisa são aqueles que, como nós, que têm opinião e as podem exprimir. Num determinado segmento bem específico da sociedade, sim, pode ter piorado a situação, mas no geral não acredito. Que se é ruim, continua ruim, se é boa, continua boa, em cada um dos segmentos que compõem a sociedade. É o que eu penso. Perfeito. Agora, que a Câmara sai, a Câmara não sei, mas a mesa diretora sai menor desse episódio, sai, porque podia sair melhor. Podia ter uma solução melhor que essa. Eu tenho a impressão que sim. Com certeza. E aí, antes de passar para a próxima pauta, só quero esclarecer. Normalmente, a gente grava o semanário na sexta-feira, poucas horas antes dele ir ao ar, às 17h, que é o horário em que ele sai religiosamente toda sexta-feira. Esta semana, em específico, uma exceção, nós estamos gravando este projeto antes da sessão da quinta-feira. Então, terão desdobramentos, teremos mais informações que provavelmente não estarão no semanário da sexta, mas que daí a gente traz na próxima semana. Só para o pessoal que está em casa
Dependendo de qual for a reação, então a gente traz semana que vem. Isso, Se não tiver grandes novidades, daí não tem por que a gente trazer de novo, né? Pauta número 2, Claudemir Pereira. É uma pauta que, na verdade, o desdobramento dela aconteceu essa semana. A pauta mesmo, o fato ocorreu na semana anterior, que é o assassinato da vereadora de Formigueiro, a senhora Elisane Rodrigues dos Santos, morta a facadas, inclusive. O desdobramento é que o seu assassino foi preso, tá? Um homem de 18 anos confessou o crime, mas disse que houve um mandante, tá? Porém, ele ainda não revelou. E aí eu vou repetir o que eu acabei de dizer. Pode ser que até sexta-feira a polícia já tenha conseguido tirar a confissão completa dele, né? Que inclusive o delegado Sandro Maynes, na entrevista coletiva, ele disse, olha, ele confessou, mas não é uma confissão completa, porque ele ainda não revelou quem foi o mandante. Mas eu acho que o mais importante desse desdobramento do caso da morte da vereadora, Claudemir, é que tão logo foi noticiado a morte dela e que ela teria sido assassinada, surgiu um zum de que talvez ela tivesse sido morta por motivos políticos. O que é bastante preocupante, né? Eu, pelo menos, considero alguém ser morto por motivos políticos nos dias de hoje algo muito preocupante. Mas o autor do crime disse que ele foi contratado para matar a vereadora e que o motivo teria sido uma dívida de drogas contraída pelo filho da vereadora. O que também reduz um pouco a lista de suspeitos, imagino eu, porque se é uma dívida de drogas, a polícia deve ter o conhecimento de alguns traficantes da região, enfim, e aí vai restringir um pouco a busca. Não sei o que te parece isso tudo, Claudemir. Claro que a gente lamenta muito a morte da vereadora, assim como de qualquer pessoa, e eu lamento muito quando alguma pessoa é morta por questões relacionadas ao tráfico de drogas, mas de certa forma, é meio complicado isso que eu vou dizer aqui, mas de certa forma é até um alívio saber que não teve motivação política esse crime, né, Claudemir? Tendo em vista o rumo que a política no país havia tomado, se a gente tivesse um caso assim. Sabe que eu estava observei muito bem a manifestação dos correligionários da Elisane a partir do incidente. E não vi, ao contrário do que se diz, eu não vi nenhuma manifestação de gente relevante indicando que poderia ser uma questão política. Sim, de gente relevante não houve mesmo. Mas tu sabe como é que hoje em dia, né? E só só baixo clero. A rede social aceita tudo. E aí as pessoas vão replicando aquilo que a gente já falou aqui em outros semanários. Pois é. Então, primeiro que eu acho que eu não acredito nisso. Segundo, eu vi a manifestação de vários políticos de oposição a ela, com ideias diferentes dela. Me parece que era uma pessoa que gozava de amplo respeito no plenário entre os vereadores de Formigueiro, o que afastaria qualquer coisa tipo rivalidade de política e tal como motivador de um desenlace tão desagradável, tão triste, que luta mesmo, literalmente, a política do Rio Grande do Sul. E terceiro lugar que eu gostaria de dizer é que me parece muito frágil a alegação do rapaz. Não que não se possa ter, eu não conheço a família, não sei, não tem como julgar, não sei se tem. Agora, e se não tem nenhuma relação com droga, como é que fica? Pois é. Né? Mais uma vez, a gente avança nas tamancas. A gente, eu digo a sociedade, tá? Não é a mídia. A mídia até se portou muito bem, do meu ponto de vista. A mídia é normal, tá? Não estou falando das redes sociais. Estou falando da mídia. Se portou muito bem diante do episódio, com o máximo respeito em relação à imagem e à figura da vítima, que é o que precisa ser feito, aliás. Respeito à vítima em primeiro lugar. Então, não me parece que tenha havido isso. Agora, no submundo, na Deep Throat, gostou de o Throat, sei lá, VIP, não sei o quê, no mundo, na Dark, na internet Dark, né?
sei lá o que, na Dark Web, aí pode-se, aceite-se qualquer coisa. Então, mas eu ignoro, tá? Eu procuro ignorar, porque me faz melhor, eu me sinto melhor sem ignorando. Se foi, azar de quem fez, mas eu não entro nessa. Né? Não vou misturar de mim sensacionalismo de espécie alguma. Perfeito. Né? Eu não vou fazer isso. Agora, me parece salutar que é incrível isso, dizer isso, que um motivo, entre aspas, normal para assassinatos tenha sido a causa da morte da Elisane Rodrigues dos Santos. Né? Então, vamos ver. E assim, inclusive, por isso que tu acabou de falar, Claudemir, é que o caso da morte da vereadora não entrou no semanário da semana passada. Nós não tínhamos informações. E eu não queria juntar o semanário ao coro de quem levanta suspeitas infundadas. No momento que a gente traz a informação, mas diz que não se sabe ainda o motivo, pode ter alguém do outro lado que interpreta isso como uma ilação. Então, eu resolvi esperar. Me parece assim que a polícia está no caminho certo, vai chegar a um desenlace, e me pareceu isso a partir das palavras que eu ouvi do Sandro Meiners, que é o delegado regional de polícia, e que também se deslocou para Formigueiro para ajudar o Antônio Firmino, não sei, mas dar suporte a Antônio Firmino, que é o delegado titular do caso, e aí a coisa vai andar. Não tenho dúvida que será esclarecido plenamente se tem mandante e quem foi o mandante. Assim desejamos. E aí força a família, né, da vereadora. Claudemir, última pauta. Última pauta é um assunto que volta e meia passa aqui também. Eu até acho que pela relevância desse assunto a gente fala pouco dele aqui, tá? Que é uma das maiores novelas que a gente tem aqui na nossa região nos últimos tempos. A RSC 287. Não me diga. Sim, senhor. De novo, o deputado Valdeci Oliveira, tá? Que agora preside a comissão, até vou ler aqui o nome da comissão, ele preside a Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa. Ele convocou, na verdade ele não convocou, ele colocou em votação a convocação. Acho que ele não é o presidente, ele é integrante só. É? É, não é o presidente. Então depois eu vou ter que brigar com o pessoal lá do site de onde eu tirei essa informação. Não briga. Foi do chefe Claudemir que tu tirou? Agora eu não tenho certeza, depois eu dou uma olhadinha ali e confirmo. Mas eu posso ter eu lido errado também, né? Não quer dizer que tenha sido... Mas até onde eu sei, ele é integrante da Comissão de Assuntos Municipais, não é o presidente. Bom, perfeito. Então, é o seguinte, ele solicitou, ele pediu... Claro, exato, isso o que importa. Mas ele pediu, eu não sei qual seria o termo técnico correto, mas ele pediu, ele solicitou, ele colocou em votação a convocação do secretário da Reconstrução Gaúcha, o Pedro Capelupi, tá? Para dar explicações sobre a RSC 287. Por que eu disse que ele solicitou, ele pediu? Porque se ele será convocado ou não, vai ser votado, né? Tem que passar por uma votação essa convocação. Se a maioria aprovar a convocação, ele tem ele tem 5 dias úteis para atender a convocação. A votação será na próxima terça-feira, dia 1º de julho, tá bom? E aí, em entrevista à Rádio CDN, onde o deputado informou que havia se feito esse movimento e está tentando a convocação do secretário Pedro Capelupi, ele também criticou a visita do governador Eduardo Leite aqui em Santa Maria na última semana. Não o fato dele ter visitado a cidade, claro que não, mas o teor, digamos assim, o que ele fez ou disse enquanto estava na cidade. Porque quando questionado sobre a RSC 287 e a ponte sobre o Arroio Grande, o governador pediu compreensão. E aí, segundo o deputado, não tem mais espaço para compreensão a respeito desse caso aqui na cidade, já que a região espera há mais de um ano pela reconstrução da ponte e pelas melhorias dos estragos que foram causados na enchente do ano passado. Agora tem novos estragos a partir das últimas chuvas ali no início de junho, tá? E o pedágio continua sendo cobrado em todas as praças aqui da região. Então, segundo o deputado,
não há mais espaço para compreensão, claro, sempre lembrando, o deputado Valdeci Oliveira é oposição ao governo Eduardo Leite. E ainda o deputado Valdeci disse que se não houver uma mobilização forte em torno da RSC 287 aqui na região, a região vai continuar sofrendo com isso, Claudemir. E aí tem todo o imbróglio de que, pelo menos um tempo atrás, a Rota, a SACIR, não queria arcar com os custos dessa reforma, dessa nova ponte. O governo do estado, em algum momento, entendia que era responsabilidade dela. Parece que agora voltou atrás e vai aportar o recurso para fazer a construção da ponte. Mas a verdade é que o projeto, se ainda não foi finalizado, está em vias de ser ou recém foi finalizado. E a gente já está aí há mais de um ano esperando pela reconstrução da ponte. De trás para frente. Claro que o governo do estado decidiu que vai ter que botar um dinheirinho na ponte, porque descobriu também que é bom ler o contrato. Claro que ler o contrato, quando você firma um contrato, você assume determinadas obrigações e ganha determinados direitos. E aí, o problema, a origem é o contrato foi muito mal feito, mas aí nós vamos começar toda aquela conversalhada e tal, falta de poder político de Santa Maria, falta de intervenção e tal, incapacidade de intervenção efetiva nos destinos do Estado, uma série de coisas. Então vamos deixar isso de lado. Agora, o contrato diz que, certamente diz, senão o governo do Estado não mudaria. Assuntos que for fora do normal, a responsabilidade não pode ser da concessionária. Estou supondo isso. Deve estar no contrato que foi lido e aí por isso que mudaram de ideia. Tá? Agora, eu me irrita profundamente saber que nós estamos chovendo no molhado, porque tem coisas que tinham sido decididas antes. É como o tal projeto executivo da duplicação da faixa nova. É o projeto executivo que vai definir tudo. Então não adianta ficar, depois do projeto executivo ter sido assinado e tal, reclamando. Tem que reclamar agora, não mais adiante. Isso é o que eu acho. Agora, em relação ao Capelupi, é esse o nome do rapaz? Isso. Quase que eu chamei ele de Portalupe, Claudemir. Mas é Capelupi. Não ofendo o Renato. Mas, enfim, eu vi uma entrevista do Capelupi na Rádio Gaúcha. Sim. A cada 10 palavras, ele dizia que a questão não era política. Quando me parece que é exatamente o contrário. Tudo é uma questão política. O que ele está fazendo lá, se não foi convidado por um político? E todas as decisões também são técnicas, sim, mas são políticas. Ou você acha que a palavra do governador em relação à ponte, ela mudou apenas porque leram no contrato? Não, porque era conveniente dizer aqui em Santa Maria que alguma solução seria dada. E por isso, depende do público que você fala, tá? Bom, e em relação ao convite e convocação, o primeiro que se faz numa comissão, qualquer comissão da Assembleia Legislativa, e dos parlamentos de uma forma geral, quando se chama alguém do outro poder, isso acontece aqui em Santa Maria, são convidados. A primeira ideia é um convite. Se o convite não for aceito, bom, aí se avalia a possibilidade de convocar. Qual é a diferença entre convite e convocação? Não é essa mesmo que você está pensando. O convite não é obrigado a ser aceito, agora a convocação é obrigada. Então, é isso que quer o deputado Valdeci. Gostaria que fosse de livre e espontânea vontade o Capelupi. Mas como ele não vai de livre força, não decidiu, não deu pelota, por enquanto, né? 3 semanas depois não deu a mínima, então ele poderá passar a ser convocado. Isso aí vai ser decidido na comissão. Eu não sei qual é a correlação de força na comissão de assuntos municipais, quem tem mais gente lá. Mas se ele for formalmente convocado, aí ele será obrigado a comparecer, sob pena de crime de responsabilidade. Esta é a questão, sem tirar nem pôr. Uma coisa é o convite. O convite você vai, negocia. Normalmente, sabe o que os caras fazem? Eu sou o secretário Capelupi. Eu sou convidado para comparecer à Comissão de Assuntos Municipais para falar sobre a SACIR, o Saci, o Pererê, Boitatá,
todos os entes que eventualmente tenham alguma intervenção acerca da estrada, né? Por que tu ficou vermelho, hein? Não, eu tô que nem a Peppa Pig hoje, não sei porquê. E eu tô cabelo branco. Tô meio rosado aqui, mas... Mas enfim, o que normalmente acontece é o secretário convidado vai lá e fala, negocia. Tchê, quem sabe eu vou no tal dia. Às vezes, não é raro, mas também não é tão corriqueiro, tá? Às vezes se combina até sobre o que vai se falar antes. Mas, Claudemir, tu tem a informação de que ele foi convidado e ainda não aceitou o convite e por isso foi convocado, ou ele foi convocado logo de primeira? Assim? Não, ele foi convidado há 3 semanas. Opa! Foi aprovado na mesma comissão um convite ao secretário. E até agora não havia dado retorno. Até agora não havia dado retorno, então passou a ser convocado. Quer dizer, pode ser. Poderá ser convocado. É o que quer o deputado, ele protocolou um pedido de convocação do secretário. Se o convite, se o requerimento será aprovado, ou se for aprovado, o secretário será convocado pela comissão e terá que comparecer sob pena de crime de responsabilidade. Ou vai achar algum artifício jurídico para não ir, ou tentar não ir. Agora, essa é a diferença. O convite e a convocação é exatamente isso. Perfeito, perfeito. Claudemir, como a gente se estendeu muito no início do programa, não há tempo para mais nada. Exceto para fazer uma perguntinha. Ah, sim. Quem ganhou a eleição no reitor da universidade? Ah, pois é, tem mais isso, né, Claudemir? Não tenho a mínima ideia. Pauta de fora. Não tenho a mínima ideia. Verdade. Mas tem várias considerações a fazer sobre a campanha semana que vem. Perfeito. Então, se tu quiser. Você que já sabe quem será o próximo reitor da Universidade Federal de Santa Maria, a gente ainda não sabe, porque, como eu já disse, estamos gravando o programa na quarta-feira, eleição na quinta, então, excepcionalmente, essa semana, quanta pauta vai ficar de fora? Só esclarecer, a eleição é na quarta mesmo, só que o resultado saiu depois da nossa gravação. Perfeito. Então, considerações sobre a campanha e também sobre o novo reitor da Universidade Federal de Santa Maria no próximo semanário. Ou reitora, vai saber. Reitor ou reitora, isso aí. Tá bem? Muito obrigado a você que ficou até aqui. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar. Olha, tá aumentando bastante o número de comentários lá no Instagram, @semanariopodcast. O pessoal tá curtindo, tá comentando, tá seguindo o semanário, então faça isso você também para nossa relevância aumentar. E quando eu falo relevância é em termos de algoritmo, tá, gente? Eu não estou dizendo aqui que eu e Claudemir queremos ser mais relevantes. Tu até pode não querer, mas eu quero. Não, querer a gente pode até querer, mas não é o nosso objetivo principal, digamos assim. É que eu estou falando relevância em termos de algoritmo. O objetivo principal não vou repetir. Tá, isso. Melhor. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Então, a você que ficou até aqui. Até a próxima semana com as principais notícias no semanário. Tchau, tchau. Tchau.